Queria pedir que você abrisse as Escrituras Sagradas na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai bendito, Pai querido, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Palavra inspirada pelo Teu Espírito. Nós queremos nesta noite, Senhor, experimentar do Espírito e da vida que há nesta palavra, Senhor. Queremos aprender, compreender, entender, receber, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Espírito de Deus, eis-me aqui, Senhor, apenas um instrumento, nada mais que isso, Senhor. Que a minha vida possa, Senhor, contribuir, que ela possa, Senhor, cooperar, Senhor, com o ministério da Tua palavra por meio do Teu Espírito, Senhor. Abençoa a Tua igreja, fala-lhes aos corações, ministra-lhes, Pai, aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Esse texto é um texto maravilhoso, tremendo, porque ele aborda, ele trata do estado da pessoa que está morta. E hoje, nos dias atuais, vemos um roubo, uma falta de compreensão, uma crise de identidade daquilo que nós somos, daquilo em quem nós temos acreditado, e a gente precisa estar fundamentado nas verdades da palavra de Deus. E eu só posso valorizar aquilo que eu sou, entendendo quem eu era. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós somos, porque nós não ficamos sabendo, nós não temos o entendimento de quem nós éramos, como estávamos. E o apóstolo Paulo, ele começa a fazer um relato. Ele vos deu vida. Jesus, esse texto está falando, Jesus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então, logo, a pessoa que não tem Jesus, a pessoa que não está em Cristo, logo, esta pessoa está morta nos delitos e nos pecados, segundo a palavra. E no verso 2 e o verso 3, nos dá as características de uma pessoa que está morta. E esta morte não é uma morte física, porque nós temos vida natural, física, mas espiritualmente, na nossa vida espiritual, nós podemos estar mortos.
Porque o que vale para Deus não é a vida física, mas é a vida espiritual. E no verso 2, ele retrata as características de uma pessoa que está morta, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Uma pessoa que está morta nos delitos e pecados é uma pessoa que anda no curso deste mundo, que anda segundo o curso do mundo. E não está falando do cosmos, está falando do sistema do mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E para você entender melhor, o que é o curso do mundo? O curso do mundo não é nada mais, nada menos que tudo aquilo que eu e você possamos fazer contra a vontade de Deus. Quando Deus diz não e o mundo diz sim. Quando Deus diz sim e o mundo diz não. Você precisa se submeter às questões do mundo, o mundo moderno. E você é levado ao curso deste mundo. E hoje, os ápices que estão mais em alta, você precisa ser feliz. Não importa o que você precisa fazer, mas você precisa ser feliz. Você precisa conquistar tudo aquilo que é aparentemente de solução e de realização. É isso que o mundo está nos oferecendo. Nós precisamos ser o melhor. Nós temos que ser o número 1. Nós temos que ser cabeça. E nós temos. E acabamos entrando no curso deste mundo. E você avalia a sua vida, porque a palavra de Deus vai nos mostrar nesta noite se nós estamos assim. Então, a primeira característica de uma pessoa morta nos delitos e pecados é uma pessoa que anda segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, a segunda característica. Satanás, esse texto está falando de Satanás. E muitas vezes, hoje, dentro do sistema evangélico, nós não ouvimos mais isso. E eu estava meditando sobre isso. E Satanás, ele é muito astuto, que ele mesmo começa a aparentemente desaparecer de cena, sair de cena, e parece que ele não existe. Parece que Satanás não existe e que está tudo resolvido. E ele vai minuciosamente incutindo, ele vai segundo o espírito da potestade no ar, que vai conduzindo a vida daquele que está morto. A terceira, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Uma pessoa que está morta, ela é filho, ela é filha da desobediência. A desobediência é porque a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, ele não é uma opção de vida, Jesus não é uma alternativa, Jesus não é mais um Maomé, Allan Kardec e Jesus. Não existe isso. Jesus, eu falava hoje de manhã, ele é singular, ele é único e absoluto. Ele não é relativo, ele é concreto. Jesus, ele é uma necessidade do homem. O homem precisa de Jesus. O homem precisa ter uma experiência com Jesus. E logo, quando nós rejeitamos a verdade da palavra de Deus, que Deus deu o seu Filho, nós passamos a ser filhos da desobediência.
Verso 3, a quarta. Entre os quais também todos nós andávamos outroras, segundo as inclinações da nossa carne. Outrora andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Esse texto está falando da nossa natureza. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 19 em diante, ele retrata o que é a carne. Andar segundo a vontade da carne e dos pensamentos é andar segundo a prostituição, a lascívia, a inveja, a impureza, a mentira, a ira, o ódio. Então a pessoa que está morta em delitos e em pecados, ela manifesta isso. E tais não poderão herdar o reino de Deus, porque a pessoa que está morta em delitos e pecados, ela faz a vontade da carne e dos pensamentos. Aquilo que lhes vem à mente, aquilo que lhes vem à cabeça, elas fazem, porque elas estão mortas. Eu não posso deixar de lhes falar um texto como esse, porque está escrito. E o compromisso é com a palavra. E não é uma palavra agradável de se ouvir e tampouco de ministrar. Porque nós queremos aquilo que é conveniente para nós. E eu falo isso com temor e tremor diante de Deus, porque você é uma pessoa amada. E se talvez você se encontre nesse estado, eu tenho uma boa notícia para você. Não é assim que Deus quer que você esteja. Deus quer te dar vida. Ele vos deu vida. Jesus quer trazer esta vida sobre você. E assim o homem carnal andava segundo a sua vontade, segundo a vontade dos seus pensamentos, segundo a vontade da carne, da natureza humana. E éramos por natureza, a quinta questão, filhos da ira, a sexta, perdão, filhos da ira. Filhos da ira. Em Romanos, a palavra de Deus diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para os que creem, severidade para os que se perdem. O Senhor quer manifestar nessa noite a sua bondade. Mas quando nós não aceitamos a sua bondade, que é de receber o seu filho, nós automaticamente vamos para a severidade de Deus. Então essas são as características de uma pessoa que está morta em delitos e em pecados. E isso serve para nós cristãos nesta noite ver e entender como era o nosso estado, como era a nossa condição, como nós estávamos. Isto era a nossa condição de vida, a nossa condição espiritual, era aquilo que estava sobre nós. Mas no verso 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Do verso 4 ao verso 6, a palavra mostra as características daqueles que estão vivos em Cristo Jesus. E a primeira característica de uma pessoa que está viva em Cristo Jesus está aí no início do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, é uma pessoa
que recebe, que está debaixo da misericórdia de Deus. Uma pessoa que está viva em Cristo, ela está debaixo da misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque isso não é porque nós merecemos, mas é a misericórdia de Deus. É a misericórdia do Senhor sobre aqueles que creem. Não há uma justiça no homem, porque o homem não merece. Não é o homem que consegue isso, é o Senhor que decide pelo homem. Sendo rico em misericórdia. E a segunda característica, por causa do grande amor com quem nos amou. A ressurreição de Cristo, toda esta obra de Jesus Cristo, é por causa do seu grande amor. O grande amor de Deus sendo manifestado em nossas vidas. Quando Jesus foi àquela cruz, o mártir de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi ferido, ele foi traspassado por uma lança. Como eu falei hoje pela manhã, em Isaías 53 retrata, nele não havia beleza nem formosura, todos os desprezavam. Foi humilhado por causa do seu grande amor. Então a pessoa que está viva em Cristo, ela tem sobre si o amor de Deus. E estando nós, no verso 5, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A terceira característica, a pessoa que está viva em Cristo, ela tem a graça de Deus sobre a vida dela. Graça é o favor imerecido. E esta graça, que é o favor imerecido, talvez nós não compreendamos para com as nossas vidas, porque talvez no meio de nós não tenha nenhum assassino, porque talvez no meio de nós não tenha nenhuma prostituta, um vil pecador, porque esta graça não é para as pessoas boas, esta graça é para o mais vil pecador, o homem que matou centenas de pessoas. O Senhor vai ali e alcança com a sua graça. Um homem que pela carne foi um instrumento de destruição nos lares, que mata a família, que mata o pai de família, que mata a esposa, que mata as filhas, um estuprador. É aí que a graça de Deus se manifesta sobre a vida deste homem. Porque é o favor imerecido. E assim se manifesta a graça do Senhor. E Deus quer manifestar nessa noite a sua graça. Se talvez você não tenha essa graça, Deus quer dar-te, Deus quer liberar sobre você. E no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Romanos 6 diz que todos, pois, quantos foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte e também na sua ressurreição. A pessoa que tem uma experiência com Jesus, que tem uma experiência de aceitação em Cristo, ela é batizada na sua morte, mas também na sua ressurreição. E Deus a coloca, como diz o texto, assentada nos lugares celestiais. A pessoa que está viva em Cristo, ela tem uma cadeira para sentar-se com Jesus. Tem uma posição
para você. Você está assentado com Cristo. Talvez você não compreenda a dimensão disso. Diz o texto que Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos tira de um lodo, de um lamaçal de trevas e nos transporta e nos coloca assentado com Ele. Jesus, Ele ressuscitou, queridos. Ele cumpriu com o propósito que é de nos alcançar. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E no verso 12, nós vamos ver agora o estilo de vida, porque eu lhes mostrei a condição, o estado que se encontra o homem morto nos delitos e pecados e vivo em Cristo. Mas agora o apóstolo Paulo, vamos ler aqui o verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. No verso 11, essa palavra portanto, o apóstolo Paulo ele agora está fazendo uma conclusão. Ele está agora concluindo o seu pensamento. E aí no verso 12 ele fala: naquele tempo estáveis sem Cristo. Era assim que nós estávamos, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim o estilo de vida, e é assim o estilo de vida daqueles que não têm a Jesus. Ele está sem Cristo, ele está separado, ele é uma pessoa estranha às alianças da promessa, ele não tem esperança e está sem Deus no mundo. E no verso 13, ele retrata o estilo de vida daqueles que estão vivos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados. Jesus, Ele nos aproxima. Nós que agora éramos estranhos às alianças, que estávamos separados, em Cristo Jesus nós fomos aproximados. E no verso 14, porque Ele é a nossa paz. Meus irmãos, se você entrou nesta noite sem paz, eu quero lhe dizer que Cristo, Ele é a nossa paz. E Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dar. Jesus, Ele é a própria paz dentro de nós. Jesus, o Verbo encarnado, que habitou entre nós, Ele habita em você. E Ele é a própria paz dentro de você. No verso 18, porque por Ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Meus irmãos, quando Adão e Eva, eles pecaram, que foram destituídos da glória de Deus, a conexão com Deus havia se perdido, o homem não podia mais se comunicar com Deus, o pecado impedia. Mas no verso 18, nós agora temos livre acesso a esse Deus. Por quê? Porque lá no verso 11 diz
que fomos aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus, ele foi vertido. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica. E quando nós estamos purificados pelo sangue de Jesus, nós temos agora livre acesso a Deus. Agora, para que nós tenhamos esse livre acesso, é necessário que você receba sobre a sua vida o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que nos purifica, que nos cura, que traz sobre nossas vidas aquilo que nós precisamos, que é a paz em nossos corações. Muitos anos da minha vida, eu posso falar sobre esse texto do sangue de Cristo, porque há um texto que lá em Hebreus, no verso 13 e 14, que diz assim: olha, se o sangue de bodes e de touros pode purificar pecado, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Em Romanos 5, no verso 9 diz: logo, muito mais, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por este sangue salvos da ira. Dentro da minha realidade, daquilo que eu estava vivendo, como experiência de vida, vivia deprimido, tinha um problema emocional na minha vida, que me machucava muito. E eu peguei esse texto de Hebreus, no capítulo 9 e verso 14, e passei a orar esse texto todos os momentos da minha vida. Eu saía para trabalhar e dizia: Senhor, muito mais o sangue de Cristo. Eu voltava do trabalho, muito mais o sangue de Cristo. E onde eu estava confessando esse texto, estava declarando esta verdade, porque o texto diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas. Então, havia muitas obras mortas em minhas emoções, mas esse texto, ele foi o texto célebre da minha cura total, porque ele sacramentou aquilo que a Bíblia está dizendo, que ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o sangue da nova aliança, querido, que vem para purificar e retirar toda sujeira que possa estar instaurada na nossa vida. E esse texto, eu falo com autoridade e com propriedade, ele transformou a minha mente. Ele está fincado na minha consciência, porque ele purifica mesmo o sacrifício de Cristo Jesus. E vamos à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 3, o apóstolo Paulo falando: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje é comemorada a Páscoa. Em Êxodo, no capítulo 12, diz que o cordeiro que tem que ser imolado, que teria que ser imolado, teria que ser um cordeiro macho e sem defeito. Vamos ao livro de Hebreus, no capítulo 7, eu vou encerrar com esse texto. Hebreus, no capítulo 7. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado
fiador e superior de aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus, ele morreu. Jesus foi sepultado. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e nos convinha assim como a Páscoa foi instituída, que o cordeiro teria que ser macho e sem defeito, nós vemos aqui que nos convinha um sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus Cristo, está falando de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cristo, ele é aquele que foi naquela cruz, que ressuscitou, para que hoje nós tenhamos a nossa nova vida, para que andemos em novidade de vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Será que ao você ouvir esta simples mensagem do estado de quem nós éramos, filhos da ira, filhos da desobediência, que andávamos segundo o curso do mundo, que nós estávamos sem Deus, sem Cristo, estranho às alianças da promessa, e o Cordeiro de Deus ele deixou a sua glória, ele esvaziou de si mesmo, veio como um homem, passou 30 anos, 33 anos nesta terra, proclamando. E Jesus, ele pagou um preço que nenhum homem pôde pagar ou pagará. Porque as minhas simples palavras não dimensionam um homem que foi posto numa cruz. Quando Jesus, ele foi se preparar para ir para o Gólgota, a tradição da época romana fazia com que o condenado conduzisse a sua própria cruz. Muito provavelmente a cruz de Cristo é um tipo de cruz que havia um travessão chamado de patíbulo, e ele tinha que levar aquele travessão em suas costas até o local da crucificação. E ali ele foi açoitado, ali ele foi humilhado, aleluia, Senhor. E ali ele estava num propósito, sendo chicoteado, sendo humilhado. E quando condenado, sentenciado a um pecado que não era dele, a uma morte que não era dele. O pecado era meu, o pecado era seu, a morte era nossa. Não ache que era um direito nosso, porque ele interferiu. Estava lá o poste,
E o condenado, ele deitava e ele era perfurado no seu punho violentamente. Depois o amarravam, havia um banquinho, e depois eles levantavam aquela cruz num buraco profundo e soltavam com violência o condenado. Ele estava preso pelos cravos, pelos pregos daquela cruz. E ele tinha dificuldade de respiração, porque a posição que ele estava sobre os seus braços, ele tinha que fazer um esforço muito forte para respirar, porque ele estava reclinado sobre os pulmões. E ele foi escarnecido: desce daí, se tu és o Filho de Deus, desce. E um soldado lançou uma lança ao seu lado. E Jesus, um homem que estava nessa condição, ele poderia morrer em até 2 dias. E eles davam um golpe de misericórdia na sua tíbia para que ele falecesse rapidamente, mas em Cristo não precisou, porque ele morreu só. E estava profetizado que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E ele disse: Eli, Eli, sabactani. Meu Deus, por que me abandonastes? Um momento de solidão, de dor, de sofrimento. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é a sentença. E ele se fazendo maldição. E ele estava naquela cruz arrancando o teu pecado, a tua maldição, a tua dor, a tua sentença, a tua miséria. Ele estava levando sobre si a tua dor, querido. Você não consegue compreender isso. O nosso pecado. E ele disse: Senhor, eu rendo a ti o meu espírito. E morreu. Mas o maravilhoso dessa história, não fique com pena não, isso não é para ter pena não. Porque ele foi ao inferno e começou a ministrar os espíritos em prisão. E ao 3º dia, ele ressuscitou. A quem procura dentre os mortos aquele que vive. A quem procura dentre os mortos aquele que vive. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Estando nós mortos em delitos, em pecados, separados, Ele trouxe vida. Vida. Por você. Por você. Por você. Por amor de nós. Por isso a marca do Vive em Cristo é o amor do Pai. Deus te ama. Deus sabe o que você precisa e como você está. Milhares e milhares de pessoas e milhões de pessoas estão levando cargas em suas vidas que não lhes pertencem mais, porque não conseguem entender esta verdade. Milhares de pessoas suicidam-se, se desesperam, porque como o texto diz, Ele é a nossa paz. Nós temos paz com Deus, Ele é a nossa paz. Se você quer essa paz,
A paz que excede todo o entendimento. Não importa os problemas, nós somos cristãos, enfrentamos lutas, enfrentamos situações difíceis, questões complexas, dores e sofrimentos, mas nós não abrimos mão de Jesus. Nós não vamos recuar de Cristo Jesus. Porque Jesus não é empresário, porque Jesus não é vara de condão, porque Jesus, ele não é um amuleto da sorte. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado que habitou entre nós e que venceu principados e potestades na cruz do Calvário e expôs ao desprezo. Ele rasgou o escrito de dívida. Nós tínhamos um escrito de dívida, ele rasgou o escrito de dívida que era contrário contra nós, encravando na cruz do Calvário, para que você tenha vida. Há alguém em nosso meio que quer essa vida? Eu não costumo insistir com isso, até porque eu não estou oferecendo um produto. Jesus, ele é o melhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a substituição dos nossos pecados. Ele é o nosso bom mestre. Ele é o nosso consolo diário. É aquele que nós muitas vezes não conquistamos os nossos sonhos, mas nos contentamos com Ele. Porque nós não estamos nessa vida para conquistar aquilo que queremos. Porque não existe maior conquista na vida de um cristão, exceto de Jesus Cristo. Não existe maior realização, maior satisfação de termos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Não existe. É impossível alguém que supere a Jesus Cristo. Não há possibilidade em superar a Jesus Cristo, porque Ele disse na cruz do Calvário: está consumado. Se você quer essa vida, vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que está cansado, não aguenta mais a tua vida, a tua família, tua mente, teu coração, tua alma, tua saúde. Já bateu em muitas portas. Vamos louvar, Jefferson. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão
espinhosa coroa, meu Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Por que mais alvo? Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue, nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais, aleluia. Se neste sangue, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, igreja. Alvo. Aleluia. Se neste sangue, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, aleluia. Alguém que quer se tornar mais alvo que a neve? Talvez a sua vida esteja escura. Talvez a sua vida não tem brilho. Mas o sangue de Jesus, ele pode te tornar alvo, limpo, um novo cheiro, exalar o perfume de Cristo. Alguém que quer? E você, querido, que é salvo em Cristo? Você tem motivos para louvar no dia da ressurreição do nosso Senhor? Tem motivos? Adora. Seja natural. Agradeça nesta noite por Jesus. Agradeça pela vida dele. Agradeça, querido. Nós estávamos longe. Nós não tínhamos esperança. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem Cristo. Mas fomos alcançados
Nós fomos alcançados pelo seu grande amor com que nos amou, queridos. Não conheço outro. Não há outro que faça isso. Não há outro além do nosso Deus. Não há outro. Só a Ele o louvor. Só a Ele a glória. Só a Ele a exaltação. Só a Ele, somente a Ti, Senhor, somente a Ti. Recebe o nosso louvor. A igreja de piedade te adora, Senhor. A igreja de piedade glorifica Jesus. Exaltado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te engrandecemos nesta noite por causa da Tua obra. Graças te damos, graças te damos. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado por Tua obra, por nos escolher. Obrigado por sermos da Tua família, por sermos concidadãos dos céus. Povo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido pelo sangue de Jesus. Porque pelo Teu sangue compraste para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, os constituindo nos reinos e sacerdotes que reinarão através de Ti em vida. E Camanás. Obrigado, Senhor Jesus.